Janeiro de 2013 e o Corinthians é o principal time do Brasil e da América do Sul. Campeão da Libertadores e do Mundial, o Timão surfa na crista da onda, com dinheiro, bons jogadores e muito poder. Porém, quem imaginava que este ano tão glorioso e de comemoração seria o início de uma crise financeira que perdura até os dias de hoje e traz tanto sofrimento para a fiel torcida. No vídeo de hoje eu vou te explicar como isso pode ter acontecido e o Corinthians foi daquele gigantismo financeiro de 2013 para o afundamento em 2021. Mas antes, queria te pedir para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o conteúdo desta grande área do futebol corintiano, brasileiro e mundial. Bora lá? Então vamos que vamos. Em dezembro de 2012, mais precisamente no dia 16, o Corinthians venceu o Chelsea e se sagrou campeão do mundo, fechando uma temporada que já tinha a Libertadores inédita. Com muito dinheiro de premiação, patrocínio da Caixa, da Nike, o Corinthians começa 2013 investindo alto e logo traz Alexandre Pato pela bagatela de 15 milhões de euros, até então a segunda maior contratação da história do futebol brasileiro, perdendo apenas para Tevez, no próprio Corinthians. Do time titular do Mundial, poucas mudanças, mas de resto o time consegue manter a base. Além disso, traz outros nomes importantes que ficaram meio de lado naquele ano, mas se tornariam principais em 2015, que são Renato Augusto e Gil. O Corinthians também contrata Ibson, do Flamengo, pela bagatela de 2,5 milhões de euros. E assim, o Corinthians consegue montar um time muito forte para a disputa daquela temporada, que contava com Emerson, o próprio Pato, Danilo, Romarinho, Guerreiro, Paulinho, Ralf, Alessandro, Fábio Santos, Antônio Carlos, Felipe, Paulo André, Chicão, Walter, Gil, Danilo Fernandes, enfim, um baita elenco para a disputa do campeonato. E aí se inicia o Campeonato Paulista. O Corinthians faz bons jogos e consegue o título. Já na Libertadores da América, faz uma primeira fase irretocável, mas acaba pegando o Boca nas oitavas. Após derrota no primeiro jogo, o Corinthians empata em 1-1 em um daqueles que viria a se tornar um dos maiores escândalos da história do futebol mundial, com o árbitro Carlos Amarídia em pleno Pacaembu. Já na Recopa Sul-Americana, com apenas 2 jogos, o Corinthians consegue vencer o rival São Paulo, em um título daqueles que tem sua importância, mas ganhou mais com o próprio clássico, e aí o Corinthians fica com a vitória e comemora uma taça em cima do rival. Já no Brasileiro, o Corinthians não vai tão bem, sofrendo algumas goleadas, inclusive um 4-0 para a Portuguesa, e acaba ficando em apenas 10º lugar. Na Copa do Brasil é eliminado naquele jogo que ficou conhecido como pênalti do Pato. Sem grande brilho no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Corinthians começa a jogar mal, oscila bastante e no fim do ano acaba optando por demitir o treinador Tite, que deixa o comando do time após quase 3 anos à frente do Corinthians. Mas bom, por que eu defendo que esse ano foi o último grande ano do Corinthians financeiramente? Primeiro, que o time tinha acumulado muito dinheiro de premiação. Libertadores e Mundial são 2 torneios que pagam bem. Além disso, o time tinha acabado de fechar um baita patrocínio da Caixa, que rendia por volta de 30 milhões de reais anuais, fora a Nike, que pagava à época já um dos maiores royalties de uso de marca da América Latina. Foi nessa época que o Corinthians dominava as principais especulações dos melhores jogadores do Brasil e até mesmo de fora. Apesar de manter uma base muito forte, o Corinthians conseguia mostrar seu poder financeiro contratando jogadores caros, tanto que o fez com Alexandre Pato, quando gastou mais de 40 milhões no atacante. Naquela época, o Corinthians fez grandes compras que acabariam dando resultado nos anos seguintes. E aí você vai me perguntar, o Corinthians de 2015 jogava pra caramba, não seria esse ou 2017 um dos melhores anos do Corinthians? Não, porque esse time base de 2015 foi muito montado pelo aquele de 2013. Jogadores que estavam no time foram contratados como Gil, Renato Augusto, vieram em 2013. Outros nomes como o próprio Rodriguinho, que foi importante naquele campeonato, vieram de 2013.
Outros destaques como Guilherme Arana e Jadson vieram ou da base ou de negociações de empréstimo, negociações mais simples e mais baratas. Outro fator que contribuía para a derrocada daquele time era os altos gastos com salários. Pato chegou ganhando cerca de R$800 mil no timão, o que era bem alto para a época. Além disso, em entrevista recente, o meia Douglas falou que a presidência gostava de pagar bichos altos quando o Corinthians vencia jogos como clássicos contra o São Paulo, chegando a dar R$90 mil para os atletas. Então, na esteira de poderio financeiro e de vitórias, o Corinthians daquele ano gastou demais. Como o próprio presidente André Sanches já disse, ex-presidente André Sanches já disse, não se monta um time campeão sem gastar, não se ganha títulos sem gastar bastante. E parece que o Corinthians levou isso muito a sério. Em 2013, fez uma gastança desenfreada e não realizou um planejamento a longo prazo que conseguisse manter vencedor que conseguisse manter o patamar de vencedor que atingiu no ano de 2012. A crise financeira no Brasil e em outras partes do mundo se intensificou, o patrocínio com a Caixa acabou e nos anos seguintes, 2014, 15, 16, 17, o Corinthians viu dificuldades no Caixa. A gastança de 2013 não se sustentou e a equipe teve que fazer negócios mais brandos. Em 2016, até volta a contratar caros jogadores como Giovanni Augusto, Guilherme e Marlone, porém, já com um endividamento superior ao que o time recebia, não tendo tanto poderio financeiro como foi em 2013, mas pelo contrário, fazendo gastos que estão sendo pagos agora. Pois é, você pode ter percebido que o ano de 2013, de tantas glórias e alegria para o torcedor corintiano, acabou sendo o começo desse limbo financeiro em que o time se encontra. E aí, o que você acha? Poderíamos ter feito diferente para poder segurar a grana e manter a saúde financeira daquela época para cá? Ou o time fez certo? Deixe nos seus comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fica na paz.